e o que tá. Olá, já começou? Eu tô achando que você ainda ia começar. Graça e paz, queridos. Nós estamos esperando só um minutinho aí para darmos início, né? Esperando um pouquinho, ouvindo esse louvor tão lindo, né? Onde ela fala do nosso Deus, do nosso Salvador Jesus. E essa é a nossa grande força para continuar, né? Esse tempo que a gente está aqui é por Ele, é por amor a Ele. Então nós temos assim muita gratidão no nosso coração. Vocês sejam bem-vindos para estarmos juntos, para podermos preparar esse tempo de qualidade, né? Esse tempo de amor. Amém? Então nós vamos esperar só mais um pouquinho, acho que vamos fechar por causa do barulho, né? Fechar um pouquinho aí. Hoje está meio barulhento aqui, tô fechando um pouquinho para o som ficar melhor, né? Que bom que vocês estão aí, que bom que nós podemos estar junto mais um tempo. Que prepare o coração de vocês, é uma palavra muito gostosa da parte do Pai. É uma palavra que tem força, que tem para nos dar, tem ânimo, né? E nós estamos precisando dessa força. Começamos agosto, né? Hoje é 1º de agosto já. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece. É aquele que nos impulsiona a ir em frente. Não desistir, nem esmorecer, né? Mas que a gente possa estar vivendo esse momento com Ele, junto com Ele. Porque Ele está junto conosco, né? Então, nossa força vem dEle. Amém? Então, queridos, nós já estamos um tempinho aqui. Eu queria compartilhar um pouquinho para nós entrarmos nesse tempo no Salmo 40. Salmo 40 não é a palavra, mas nós vamos orar em cima dele. E se você tiver com a sua Bíblia, né, Salmo 40, ele diz que depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que lindo, né? Davi, que Ele se inclinou, Ele ouviu o clamor. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele me tirou de um fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus. Que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, diz a minha versão, nem aqueles que cultuam a mentira. O Senhor, ó Senhor, quantas maravilhas tem realizado, bem como teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los a todos, mas são por demais numerosos. Fizeste-me compreender que nem oferenda, nem sacrifício desejaste. Não requereste de mim holocausto para remir meus pecados. Então declarei, eis aqui estou. No pergaminho está escrito ao meu respeito. Só até aí. Lindo, né? Esse Salmo 40. E ele nos traz essa informação das maravilhas de Deus.
E diante de tudo que nós temos passado, uma coisa que a gente não pode tirar os olhos é das maravilhas de Deus, que Deus tem feito comigo, com você, aquilo tudo que a gente, né, tem enfrentado, mas que Deus tem nos levado à frente e tem dito para não deixarmos de confiar nele. É isso que ele fala conosco hoje. Não deixe de confiar em mim, olhe para frente, olhe para o alto de onde virá o nosso socorro. E que essa noite seja um tempo assim de muita comunhão, que você possa entrar na presença do seu Deus, já que você tirou esse tempo, né, para estar aqui comigo também, mas principalmente com o Senhor, que já tinha esse encontro marcado. Ele sabe quem está aqui, ele sabe o que é a palavra, ele sabe do que ele vai falar aos nossos corações. E eu espero realmente que vocês recebam essa palavra de hoje. E diz aqui, fiquem com essa palavra do Senhor. Depositei toda a minha esperança no Senhor e Ele ouviu. Então creia que todo o seu clamor, toda a sua oração, tudo aquilo que você necessita, que você tem falado com o Pai, Ele tem escutado. Ele inclina os ouvidos para ouvir, para te ajudar e para nos fazer caminhar, dando direção aos nossos passos, como aqui também diz. Firmou os meus pés numa rocha e orientou os meus passos. E é isso que nós precisamos, desse momento, dessa orientação, dessa força do Senhor, amém? Então que Deus abençoe, nós vamos estar orando agora, né? E quebrante seu coração. Esteja na presença dele, se você puder, feche seus olhos onde você está. Eu não sei onde você está, o que você está fazendo, mas se você tirou um tempinho, fechou a porta do seu quarto e está aí, né, bem quietinho, ouvindo essa palavra, feche seus olhos agora, nós vamos orar, amém? Senhor Deus e Pai, nós entramos na tua presença mais uma vez. Queremos te agradecer, Senhor. Nós te louvamos, Deus, nós te louvamos, te agradecendo pelos teus grandes feitos. São tantos que nós não podemos nem contar. Mas nós queremos, Senhor, continuar nossa caminhada confiando e olhando para o alto, olhando para ti. Muito obrigado, Espírito Santo, porque você tem estado, Senhor, na nossa frente. Você tem ouvido o nosso clamor, Pai. Você tem direcionado os nossos passos. E nós queremos agora, nessa hora, nos aquebrantar, nos deixar ser trabalhado no nosso espírito, na nossa alma, com entendimento, que essa palavra venha fluir e que ela dê frutos, que ela caia como uma boa semente e que ela dê frutos, que ela nos ajude a esse tempo, nos ajude a estarmos, Senhor, contigo e a enfrentar tudo aquilo que nós precisamos para essa temporada, esse novo tempo, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor abençoe. E aí, vamos continuar nosso tempinho de meditar na palavra. Eu tenho tentado trazer palavras que a gente consegue falar nesse tempo, né? Nesse período de tempo, senão vocês sabem, né? Ficam aqui para a gente ir, então a gente precisa de um tempinho. E realmente a gente não pode ultrapassar, né, aquilo que está proposto mesmo, porque esse é o objetivo. Às vezes, quanto mais a gente fala, às vezes a gente se perde, né? Não entra tudo. Mas o pouco que a gente tem compartilhado, eu sei que tem chegado ao coração das pessoas, as pessoas compartilham comigo, né? Então, isso é muito bom. E é isso que o Espírito Santo tem feito, né? Ele tem trazido esses momentos, essas palavras, sabe? Que nos ajudam, que nos fortalecem, que nos dão uma direção. Amém? Então eu espero que essa noite seja também uma noite muito frutífera, né? Para o Senhor falar conosco. E é um personagem muito conhecido, também muito conhecido. Nós vamos estar aqui falando dele. E eu queria que vocês primeiro abrissem lá em Hebreus 11, se você tiver com a sua Bíblia. Se não, só escutar e anotar aí, né? Hebreus 11, 38. Os heróis da fé, né? No 11 nós sabemos que são os heróis da fé. Aqui estão a fé heróica, né? De cada um, de vários homens, né? E esse está aqui no 32. Então ele está dizendo, eu vou ler o 31 um pouquinho.
Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiãos, não foi morta juntamente com os incrédulos. Olha o 32. Quantos exemplos mais darei? Aí ele está dando exemplo. Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, né? Então, o que nós estamos vendo aqui são pessoas, homens que foram usados por Deus pela fé. E nós desses aqui, nós vamos falar de um, sobre a vida dele e qual aplicação nós podemos trazer, que é Sansão. Está lá no Juízes 13. Juízes 13. E nós vamos andar um pouquinho aqui na história de Sansão. É muito interessante e nós temos várias aplicações. Espero conseguir passar para vocês isso, né? Não sei pelo tempo, porque é uma história muito gostosa da gente estar compartilhando aqui. Mas ele diz lá no Juízes 13, os israelitas pecaram uma vez mais, contra o Senhor. E por este motivo, ele permitiu que sofressem por 40 anos sob o domínio dos filisteus. Havia então um homem de Zorá, da clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia o anjo apareceu à mulher e disse-lhe: Tu és estéril e não tiveste filho. Contudo, conceberás e dará à luz a um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado. Aí o anjo avisa: não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, portanto a sua cabeça não passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus. Como nazireu, desde o dia do seu nascimento, ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel, do jugo dos filisteus. Então, eu quero só trazer um pano de fundo, porque lá na frente, ele fala, né, na primeira vez que nós lemos, em Hebreus, ele fala que Sansão foi um homem de fé. E muitas vezes quando a gente lê a história de Sansão, a gente vai muito para o lado dos erros do Sansão, como Sansão pisou na bola, como que ele saiu da presença do Senhor, né? Então a gente precisa também entender por que lá na frente, lá em Hebreus, vai nos dizer que ele foi um homem de fé. E às vezes é difícil para nós entendermos isso, mas é o próprio Deus que está nos contando que ele foi um homem de fé. E nós vamos andar um pouquinho aqui. Então, o cenário, só para a gente fazer um pano de fundo aqui, é justamente esse tempo que Israel estava pecando. Porque o livro de Juízes é o tempo todo assim: pecou, Deus perdoava. Pecou, eles pecavam e Deus levantava um profeta, Deus levantava um líder. Josué já tinha saído de cena, agora entra a época dos juízes e eles estavam vindo nessa questão de pecarem mais uma vez contra o Senhor. Mais uma vez. Mas o amor de Deus, a longanimidade dele é tremenda. Deus quer sempre nos ajustar. E foi o que ele fez com aquele povo. Apesar dele permitir, por conta do pecado daquele povo, ele permitiu que aquele povo ficasse, olha aqui, sob o domínio dos filisteus. Os filisteus foram os maiores inimigos do povo de Deus. Foram os maiores. Então sempre havia uma perseguição, né, para que isso viesse a estar trabalhando na vida deles. E também sempre na palavra de Deus nós encontramos muitas mulheres estéreis. E não era, né, um propósito do povo de Deus ser estéril. Então o anjo chega, ele fala com a mulher que ela vai dar a luz a um filho, esse filho vai ser consagrado e ele diz que é o voto de Nazireu, que está lá em Números 6.
Depois vocês quiserem ver. Então ele vai dizer no final, ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo. Então Sansão já tinha um propósito, um destino na vida dele. Era iniciar, não estava dizendo que ele vai livrar, mas ele iria iniciar o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Eles eram oprimidos, eles estavam ali oprimidos, o inimigo de Deus estava ali apertando o cerco, eles começaram a clamar, né? Então Sansão foi separado desde o ventre para cumprir este propósito. Mas olha só, ela então sai, que eu não vou ler aqui tudo, né, para a gente poder andar, e disse para o marido que ia acontecer. E o marido dela então pede também, né, que Deus fale com ele, mostre, né? Tá lá no 8. Então Manoá implorou a Deus em oração, Yahvé em oração, rogo-te ao Senhor que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar, para que nos instrua, vá também essa palavra, quanto a como devemos agir assim que o menino tiver nascido. Então ele pede que esse anjo também fale com ele e dizer, já que isso vai acontecer, como será? Como vai ser? Como que nós vamos nos instrua sobre isso? Eles estavam perplexos, né? E é interessante que eles não tinham nenhum filho, mas eles depois tiveram mais filhos. É quando abre a madre, né? Quando Deus abençoa, ele abençoa mesmo, né? Então ele vem, ele traz para essa mulher estéril um filho. E ali ele se apresenta e diz para Manoá que eu sou, tá no 11, né? Ele fala do eu sou, se apresentando a ele. Então, o que a gente percebe aqui é que, por tempos, o inimigo gosta, né? Ele olha a situação e ele sempre está tentando nos oprimir, para que a gente não atinja o nosso objetivo, para que a gente não consiga prosseguir, ir fazer aquilo que Deus determinou para a vida, minha vida e para a vida de cada um, né, de vocês. E ele vai lá no versículo 14 agora, vocês podem ir lá, diz assim, de tudo o que procede da videira, então ele fala, o anjo de Yahvé fala, não provará nem vinho, nem bebida fermentada, também não se alimentará de nada cerimonialmente impuro. Tua esposa deverá agir exatamente como orientei. Então ela também estava sendo separada, desde, né, da gravidez, aquela criança, e Sansão iria nascer e ia cumprir o voto de Nazireu. E nós vamos entender mais na frente. E ele disse no 15, teremos grande alegria em que fique conosco, desejamos preparar um cabrito. E aí esse anjo diz que não pode ficar, não pode, né, não comeria do teu alimento. Entretanto, se você quiser oferecer o holocausto, consagre-o a Yahvé, o Senhor. Então ele preparou, e o anjo do Senhor, né, que ele pergunta qual é o nome, para prestar uma homenagem, diz que meu nome é maravilhoso. O meu nome é maravilhoso. Está lá em Isaías 9:6, né? Então esse Deus, ele se apresenta, Jesus está ali, como esse anjo, e esse sacrifício, esse sacrifício de Jesus, é essa oferta suave que vem e passa aqui no holocausto no 19. Eu estou só dando a introdução para a gente entender o contexto de como nós, muitas vezes, né, permitindo, olhando as situações, ou talvez sem compreender, como o inimigo está sempre nos oprimindo, querendo nos oprimir. Então, nós temos que nos posicionar. Então, Sansão nasce, nós agora estamos no 14. Ele nasce, né? E dali ele já é consagrado. E o menino cresceu, e o eterno Senhor muito o abençoou. Então veja, a promessa veio e Deus o abençoou e ele cresceu. Mas olha o que acontece no 14. Agora nós estamos entrando na história mesmo de Sansão. Sansão desceu até a cidade de Tina e ali contemplou uma moça filisteia. Olha o olhar.
Ele contempla uma moça do lugar, né, dos inimigos, né, dos filisteus. Ele olha para aquela moça e ali ele contempla, diz aqui na minha versão. Olha só no 2. Retornou para casa e solicitou seu pai e a sua mãe. Aí ele foi para casa, solicitou seu pai e sua mãe. Ele não era mais um menino, ele já era um homem. Mas ele vai falar com seu pai e sua mãe. Olha, eu reparei numa jovem entre as filhas do filisteu e peço que você a tome por esposa para mim. No entanto, seu pai e sua mãe questionaram. Não há mulheres entre as filhas dos seus parentes e no seio de todo o teu povo para que vais procurar uma esposa entre os circuncisos? E ali, a cobiça, né? Os olhos de Sansão cobiçaram essa mulher. Mesmo ela sendo de outro lugar, mesmo ela sendo, né, entre os circuncisos, mesmo ela sendo do povo dos inimigos de Israel. Então, o olhar dele, já ali, ele já vai para aquele lugar, há o quê? Um desvio já, né? Ele começa ali a se desviar daquele propósito. Mas Sansão replicou ao pai, ele insiste, consiga para mim, eu te peço, e é esta jovem pelo qual eu me apaixonei. No 4 diz, 14:4 que eu estou. Sua mãe e seu pai, entretanto, desconheciam que mesmo isso provinha da vontade do Senhor, a fim de providenciar ocasião contra os filisteus, porquanto naquela época eles subjugavam o povo de Israel. Então, qual era o propósito? Deus queria libertar o povo de Israel. Ele queria avançar com esse povo. Vamos. E esse povo sempre, como eu disse, eles vinham, se arrependiam, pecavam, se arrependiam e pecavam. Mas diante até dessa situação, Deus, como já conhecendo o coração de Sansão, ele diz aqui que ele já providenciou algo, ele ia aproveitar essa situação para subjugar, né, os filisteus, para que os filisteus fossem derrotados, porque ele tem uma unção especial, Sansão, né? Deus iria usar essa situação para dar o início à libertação do povo de Israel. E olha só, então Sansão no 5, foi com seu pai e sua mãe para Tim. Quando se aproximaram das vinhas de Tina, de repente um grande leão partiu rugindo na direção de onde estava Sansão. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Olha a força, ele vai começar a ver agora a força que ele tinha. Porque até então ele estava começando, vamos dizer assim, o tempo dele com Deus. Ele sabia que ele era separado, não se passou navalha no cabelo dele, o cabelo dele já era grande. Ele então ali, Deus vem com o Espírito do Senhor se apoderou. Porque naqueles dias, queridos, o Espírito Santo não habitava no homem. O Espírito vinha e depois ia. Ele aplicava o que ele tinha que fazer, mas ele saía. Então, o Espírito não morava como nós temos, o Espírito Santo dentro de nós, habitando dentro de nós. Mas veja a força. Ele diz que rasgou o leão. Mas ele não contou esse incidente, nem quanto à maneira como agiu, nem para o seu pai, nem para a sua mãe. Então foi conversar com a jovem a quem gostava. Alguns dias mais tarde, eu estou no 8, Sansão voltou para Tina a fim de casar-se com a moça. Então se ajeitou tudo, ele volta, né? E aí ele vai, quando ele volta, ele observa, curioso, novamente o olhar de Sansão. Olha só, olha o olhar de cobiça. Ele primeiro olha essa mulher. Na volta, ele olha o animal, a carcaça já do animal. E um enxame de abelhas e mel, né? Então, ele olha e o que ele faz? Ele recolhe o mel. Mais um dos votos do Nazireu era não tocar em cadáver. Era não tocar em nada impuro. Mas ele sabia, mas ele não
faz isso. Ele olha, ele observa, curioso. Então, uma das coisas que muitas vezes nos desvia do processo, daquilo que Deus faz para nós, né, quer que a gente faça, é justamente o nosso olhar curioso de dizer, não, isso não faz mal, mas um pouquinho não tem problema, né? Seja numa pornografia da internet, seja algo que a gente cobice, seja o que for, o que vai acontecendo? Nós vamos dando oportunidade, porque o pecado, ele é doce como mel, ele é bem docinho. Ele não vem com nada ruim, ele vem com aquele favinho de mel, bem gostoso como tá aqui, ó. E aí esse pecado, né? Porque havia um voto. Então esse voto, ele não cumpre. Ele vai lá e mete a mão e come o mel. Em seguida recolheu o mel com a mão e quando retornava o caminho, o saboreava. Tava que comia, se saboreando. Aproximou seu pai da sua mãe, ainda ofereceu mel para eles, e eles comeram também. Todavia não lhe contou o que tinha tirado do cadáver do leão. Então ele ocultou também esse pecado, né? O pecado sempre você está ocultando para que ninguém saiba. E a mesma coisa, ele não teve temor daquilo que ele sabia que ele não poderia fazer, mas ele estava fazendo. Ele não estava mais dando tanta importância àquilo que Deus tinha feito, né? Para sua mãe, dando uma promessa, como ele tinha sido criado. Ele já não estava, diz que muito o abençoou o Senhor. Então ele era um jovem abençoado, né? Mas ele agora já estava trilhando esse caminho, olhando os olhares para lá, para cá, desviando do foco, né? Então seu pai desceu até a casa da jovem Filisteia e Sansão realizou uma grande festa, eles tinham muitas posses, né? E conforme a tradição dos noivados. Assim que os filisteus viram, eu estou no 14:11, o viram chegar, trouxeram 30 rapazes para acompanharem como paraninfos, padrinhos, né? Durante o banquete. Agora olha só. Sansão, ele começa aqui vamos dizer assim, uma leitura que eu estou querendo fazer, né? Ele começa aqui a querer aparecer, ele começa a querer mostrar, né, as coisas, a inteligência, o poder dele. Ele começa aqui a entrar numa nova fase. Então ali ele fala assim, olha, ele se apresenta e apresenta uma charada. E diz, deixai-me propor um enigma. Se me apresentares a solução dele no discurso dos próximos 7 dias de celebração, eu vos darei 30 vestes completas de linho e 30 mudas de roupa. Olha o que ele propõe. No entanto, se não conseguirem essa resposta do problema proposto, vos terei de dar 30 peças de linho e 30 roupas de festa. Propõe o teu enigma, que eles responderam. Estamos prontos para ouvi-los. Aí, nesse momento, ele já começa a criar isso e ele diz, né? Eu quero fazer um enigma, para que vocês achem essa charada, né? Então, ele enunciou a charada. Do que come, saiu comida. Do que é forte, surgiu doçura. Passaram-se 3 dias e eles ainda não tinham encontrado. No 4º dia, os jovens filisteus ameaçaram a mulher de Sansão. Ela era de lá, né? Então ameaçaram ela, dizendo, convença o teu marido a esclarecer o enigma que nos deste. Caso contrário, atearemos fogo em ti e na tua casa. Foi para nos expoliar que esse que nos convidou para vir aqui. Então Sansão ele estava o quê? Afrontando os inimigos, né? Ele estava querendo aparecer, né? Então ele dá esse enigma ali e eles não sabem como resolver. Então, olha o que acontece no 16. Outra situação que a gente começa a perceber no declínio de Sansão. Porque aqui nós estamos vendo que Deus trouxe para ele a escolha, né,
como um libertador, um juiz de Israel. Para agora nós estamos observando a caminhada dele e algumas questões, né? Porque Sansão, ele era um fraco emocionalmente. Vocês vão ver aqui, olha o que fala aqui no 16. Então a esposa dele chorou sobre o seu ombro e lamentava: tu não sentes por mim amor, tu me odeias, propuseste aos filhos do meu povo um enigma, nem a mim explicaste como resolve. Ao que ele disse: eu não disse nem para o meu pai, nem para minha mãe, quanto mais faria isso para ti. E ela então começou a murmurar. Olha a mulher que ele casou, né? Começou a murmurar. Então, também na palavra de Deus, para a gente ter cuidado, né? Sempre ter cuidado nessas questões. Diz para não casarmos com julgo desigual. O que ele fez? Casou. Né? Então ele agora estava passando já imediatamente o conflito dessa relação. E ele tinha essa questão, ele não sabia lidar. Por fim, no 7º dia, Sansão lhe revelou, estou no 17, o segredo. Olha só, porquanto ela continuava a se lamentar, a chorar sobre o seu ombro. Ao ouvir a resposta, ela revelou aos seus filhos, aos filhos do seu povo. Então ela revelou aqueles homens. Olha o que ela revela, né? E aí, antes do pôr do sol, do último dia do tratado, né? O Sansão vai até a presença de Sansão para lhe responder: o que pode ser doce do que o mel? Como pode ser mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Diante do que Sansão lhe explicou: se não tiveres arado com a minha novilha, jamais teriam encontrado a resposta do meu enigma. Quer dizer, ele está ali dizendo: se vocês não tivessem, né, ameaçado, vocês não tinham como saber desse enigma, a resposta. Mas, diante disso, eles tiveram que, né, fazer com que ele cumprisse o tratado. Então, novamente, o Espírito Santo se apoderou de Sansão e ele matou 30 homens e ele tomou as roupas de festa e entregou aos que tinham. Então, depois irado, olha o que ele faz, partiu para a casa de seu pai. Outra coisa interessante é que ele irado, ele parte para a casa de seu pai. Então, Sansão aqui, ele apresenta algumas fraquezas emocionais, ele me parece, eu vou dizer assim, mimado, né? Porque ele fica irado, ele não tem domínio próprio, o que ele faz? Ele vai embora. E a mulher de Sansão foi entregue a um dos padrinhos do casamento. Porque o pai dela pensava que Sansão foi e nunca mais voltou, né? Não iria voltar. Porque passado algum tempo, durante a época da colheita, Sansão então foi ver a mulher. Agora ele resolve ver a mulher. Achava que ela estava ali esperando. Olha só. E ela foi. Vou até os aposentos da minha esposa. Mas ele disse, o seu sogro diz: olha, eu não quis deixá-lo entrar, e explicou: não entendi. Eu entendi que tu não a amavas e não a queria mais. Por isso a entreguei a outro homem. E oferece a ela outra filha, né? Mas o Sansão responde: desta vez ninguém poderá me acusar quando eu acertar as contas com o filisteu. Então ele começa também a se irar, né, com a situação, porque ele não aceita aquilo que estava acontecendo e ele coloca fogo no rabo de 300 raposas, e elas então, como uma tocha, elas vão para o lugar de plantação, né, para as plantações do filisteu, e destrói todas a plantação. Do que isso se levanta o quê? Uma ira contra os filisteus, uma ira terrível. Aí eles falam, os filisteus: quem fez isso? Estou no 15:6. Sansão foi o responsável, é o genro do Timnita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a sua mulher e o seu pai. Então começou já uma grande confusão. Já começou tudo. E Sansão prometeu: já que agiste desse modo, não descansarei enquanto não me tiver vingado. E atacou a
com toda a violência, sem qualquer piedade, e realizou terrível matança. Logo depois desceu à gruta do rochedo de Etã e ali se recolheu. Esse era Sansão. Ele estava já agora, né, sabendo como ele agia, ele sabia que ele tinha muita força, ele sabia do poder dele através do Senhor, né? Mas ele vai se refugiar. E quando ele se refugia, queridos, o que acontece? O povo de Israel, né, porque ele era um juiz de Israel, eles já não aceitam, porque eles estão com medo. E é isso que nós vamos pegar. Vejam bem, Sansão ele enfrentou, mas o povo de Deus não enfrentou. Então lá no 10 e 11, eles falam assim: nós vamos levar você de volta para os filisteus, não queremos você aqui. 3.000 homens de Judá desceram a caverna para falar com ele, né? E ele está falando: você não sabe que esses filisteus dominam sobre nós, né? Então você vê que o povo de Deus, esse povo que Deus escolheu, que levou, que passou por Moisés, passou por Josué, estava ali ainda, né, pecando, se recuperando, pecando. Eles estavam aceitando também esse jugo. Mas Sansão disse assim: nós vamos levar você. Então, vamos levar você de volta. E amarraram, desceram para prender e entregar nas mãos dos filisteus. E aí Sansão fala: juram, pois que vós mesmo não me matareis. E diante do que eles anunciaram, disseram: desejamos a pena te prender e entregar a ele, mas não vamos te ferir. Aí eles foram. Olha o que nos diz o 14. Mas o espírito de Yahvé veio sobre Sansão, as cordas que amarraram seus braços se tornaram como fios de linho queimado no fogo, e os laços que prendiam se soltaram de suas mãos. Então o que nós estamos vendo, né? Ele pegou ali, se soltou, muita força, o Espírito do Senhor novamente se apodera dele, e ele sai dali com aquela força. Ele pega uma carcaça de jumenta e ele estraçalha. Ele matou mais de 1.000 homens, está no 15, com essa carcaça de jumenta. Então ele disse: como uma queixada de jumento eu os amontoei, com uma queixada de jumento abati 1.000 homens. E então ele estava ali, né, mostrando, mas defendendo Israel, e ele sabendo do poder. Quando ele estava na presença de Deus, ele sabia que aquele poder que ele vinha sobre a vida dele era da parte de Deus. Por isso ele não temia. Por isso ele tinha uma fé que ele sabia enfrentar os inimigos, tanto que o povo não sabia. No 18 diz: sentindo grande sede. Olha que interessante, no 18: sentindo grande sede, Sansão disse a Deus, a Yahvé: foste tu, ó Senhor, que alcançaste essa maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair na mão deles? Então Deus fez abrir uma rocha que há na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bebeu e suas forças foram revigoradas, e ele recobrou o ânimo. Por isso que se deu nessa fonte o nome de fonte do que clama, que permanece fluindo até os nossos dias em Lei. Então veja bem, ele ali venceu, matou 1.000 homens, ele teve fé para aquilo, ele sabe que essa vitória foi da parte de Deus, coisa que os outros não tiveram, mas ele teve medo de morrer de sede. Aí Deus abre uma rocha, como sempre Deus abriu, né? Essa rocha brotou água para que ele pudesse matar. Então nós sabemos, queridos, que olhando para nosso contexto hoje, que Jesus é a rocha, né? Onde nós encontramos descanso, onde nós podemos beber dessa fonte, onde essa fonte mata a nossa sede, só Ele, porque por nós mesmos nós não temos força, nós não temos condição, mas quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor, clamamos a Ele,
Ele dá água, Ele traz essa água. Ele nos sustenta para esses dias difíceis, Ele nos sustenta, Ele olha para a nossa vida. Mas nós temos que confiar e nós temos que exercitar a nossa fé. Amém? Diz no 20 assim: então Sansão julgou e liderou os filhos de Israel, sabe por quantos anos? Por 20 anos, durante a época do domínio do filisteu. Lembra-se que ele foi chamado para iniciar, né, aquilo que Deus estava fazendo, o planejamento. Então, teve início com Sansão. E nós podemos ver que Sansão, ele tinha suas fraquezas humanas, né? Como nós temos as nossas fraquezas. Ele tinha essas fraquezas humanas. Mas ele começou cada vez mais a degradação espiritual dele. Porque no 16, ele conhece, né, uma prostituta, passa a noite com ela, né? E ele começa a sua degradação moral, né? Ele começa a iniciar aquilo que vai fazer com que ele venha a perecer. Mas, enquanto ele se mantinha, ele conseguiu. Mas depois que ele tira a visão dele espiritual, é como a visão dele perde o sentido da proposta, né, do que Deus tinha feito para a vida dele, ele vem e começa a novamente se contaminar, porque o nazireu ele era separado. Só vamos alcançar as coisas do alto, aquilo que Deus fala, quando nós nos separamos, quando nós nos santificamos. E santificação não quer dizer essa pureza, é separação, é saber o que é santo, o que é profano, saber o que é de Deus, o que não é. É fazer nós as escolhas corretas no Senhor. Então nós podemos ver aqui que algumas coisas que eu anotei sobre a vida de Sansão, porque depois nós só vamos terminar aqui na parte de Dalila. Eu não vou contar, né? Nós vamos só falar alguns versículos, mas veja só, Sansão, ele tinha um destino, que era a promessa do seu nascimento e a unção sobre a vida dele como libertador e como juiz. Ele se torna isso. Era um propósito de Deus para que ele cumprisse o que estava ali, iniciar a libertação do povo da mão dos filisteus. E Deus tem para nós um destino. E nós temos que observar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, para que nós reconhecemos qual é o propósito e caminhar. A força dele, a capacitação sobrenatural estava na unção, no poder de Deus. E é isso que Deus tem para nós. Nossa força não está em nós mesmos, né? Nossa força, nós podemos fazer de tudo. Nós não vamos conseguir pela força do nosso braço, mas sim pela capacitação do Senhor na nossa vida. Aí nós vamos achar solução, nós vamos achar palavras, nós vamos nos fortalecer para que isso venha nos dar força, ânimo. Ele também tinha fraquezas em determinado momento da sua vida, né? Ele passou a não ter temor. Ele passou a, como eu disse, a não se achar que valia a pena estar separado. E quantas vezes nós também olhamos e nos desviamos do nosso olhar do propósito de Deus. Nós começamos a achar tudo tão natural, que não faz mais sentido certas coisas. Às vezes nós estamos anos na presença de Deus. Já viu quando as pessoas conhecem o Senhor, elas estão cheias de amor, aquele primeiro amor. Elas estão com fogo danado. Mas com o tempo, as pessoas vão às vezes esfriando. E vão olhando para o lado, não, primeiro eu tenho que conquistar as minhas coisas, está demorando a promessa de Deus, não é bem assim. E nós vamos olhando para o lado como ele fez, né? Ele começou a olhar, ele olhou para a mulher, gostou, ele quis, ele desejou, ele olhou o favo de mel no cadáver, ele teve vontade, ele comeu. Então ele foi abrindo mão. Deus, quando ele se arrependia, quando ele via que era do Senhor, a fé, porque ele também conhecia isso, o Senhor o abençoava.
Como eu disse, naqueles dias o Senhor, o Espírito vinha e se apoderava dele, né? Mas ele sempre tinha essa fraqueza, e nós podemos muitas vezes ter. Então nós temos que buscar qual é a nossa fraqueza, para nos fortalecer no Senhor, para não abrirmos mão daquilo que nós conquistamos até agora. Até agora o Senhor nos ajudou, mas nós queremos avançar, nós queremos cumprir nosso papel aqui na terra, porque não é algo que a gente só vai conseguir lá. Às vezes tem cristãos desanimados, cristãos tão tristes, abatidos, não por uma situação que às vezes acontece, mas porque realmente não tem mais força para caminhar. E aí a gente começa a perder a esperança, a perder a nossa fé. Vocês estão acordados? Está todo mundo bem aí? Vamos para o próximo. Coração. Que aí vocês falam que eu não posso escutar vocês, né? Mas que vocês fiquem ligados, acordem aí para vocês ouvirem o que Deus quer falar conosco. Também ele experimenta de vitórias, né? Ele cresceu em força e na força do Senhor, diz a palavra. E nós também temos que nos apropriar das palavras do Senhor. Crescer na sua palavra. Só tem um jeito da gente crescer, é na palavra. Isso não quer dizer idade, não quer dizer quem é o mais novo, menos do que o mais velho. Às vezes você tem uma pessoa mais velha na palavra, mas ainda é infantil, ainda não cresceu, é um menino. E Deus está dizendo para crescermos na sua força. Crescermos, porque não é pela nossa força, mas é pelo Senhor. E amadurecer, né? E nós vamos conquistar, nós vamos ter as nossas vitórias em cada área da nossa vida, nós vamos conseguir isso. Também ele experimentou de queda, porque ele teve o quê? Orgulho, presunção e autoconfiança. E muitas vezes nós estamos tomando algum caminho assim. Nós estamos fazendo por nós mesmos. O Senhor é tão maravilhoso que Ele ajeita tudo, tá? Nada é perdido. Se nós estamos nesse caminho da queda, espiritualmente frios ou desanimados, né? O que vai acontecer? Nós vamos experimentar dessas derrotas. Por quê? Porque nós vamos se afastando do propósito, saímos da cobertura do Senhor. E o que acontece? Derrotas, quedas, né? E não podemos deixar que a gente se ensoberba com certas situações. Eu já sei, eu sou um cristão, eu já sei. E a gente não começa a olhar para aquilo que Deus, olhar para o início, olhar para o amor de Deus, para não deixar se esfriar, para que aquilo venha gerar em nós vida e nós possamos andar segundo a vontade de Deus. Mas tem algo maravilhoso, que no final ele reconhece esse poder e ele retorna, e nós vamos ver isso agora. Nós vamos começar a entender como Deus é longânimo conosco. O que acontece? Todo mundo sabe, eu só vou rapidamente contar a história de Sansão e Dalila. Ele se apaixona por Dalila, tá vendo? Ele se apaixona novamente lá no capítulo de Juízes 16, capítulo 4. Vocês podem ler todo Juízes 16 aí, que é bem legal, do 13 ao 16. Mas, olha no 18 o que ela fala. Dalila. Tem muitas Dalilas na nossa vida, né? É um símbolo do pecado. Dalila sentiu que finalmente Sansão tinha aberto seu coração de verdade e revelado todo o segredo. Em seguida mandou chamar os líderes do filisteu por meio da seguinte mensagem: vinde agora mais uma vez, porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. Eles queriam saber que força era aquela. Ele já estava ali 20 anos, os filisteus não conseguiam mais dominar. Então, Satanás é astuto. Ele vai sempre trazer algo para a nossa vida que possa o quê? Vir ali naquelas brechinhas, sabe? Aquelas brechinhas que a gente dá. Então ele vai vir com tudo. E ele veio e falou assim: olha, voltaram, e os príncipes dos filisteus voltaram a ela, levando toda a prata prometida. 19, fazendo com que Sansão
adormecesse no seu colo. Porque, gente, quando vocês forem ler aqui, vocês vão ver que várias vezes ele não conta a verdade. Mas ele permanece com essa mulher. Ele era muito inteligente, mas eu vejo um coração muito confiante, orgulhoso. Ele não vou contar e não vai acontecer nada, porque ele continuou se relacionando com essa mulher. E ele estava vendo que ela queria saber de onde vinha a força, e a força dele não estava no cabelo em si. Porque não é na força do cabelo. O cabelo ali, ele estava representando um voto, uma separação. Algo que Deus deu para ele. Era a unção de Deus na vida dele. Mas Deus usa dessas questões, né, para tratar conosco, para tratar com Sansão sobre a vida dele. Mas não era a questão, não era o cabelo. O cabelo não tinha nada de poder. Mas era um símbolo da obediência, daquilo que Deus tinha prometido, tinha proposto, era para Sansão. Mas ele vai e continua com essa mulher. Ele continua. Insistentemente diz aqui que ela insistia para contar. E aí, finalmente, olha como ele cede. Olha, eu vejo aqui como ele não sabia, Sansão não sabia dominar as suas emoções. Ele não sabia, principalmente nas mulheres, ele caía. Isso aqui novamente. Ele era aquele homem que não era maduro nessa questão. Então ele vinha e caía novamente, fazendo com que Sansão dormisse do seu colo. Ela chamou os homens para vir e rapar todo o cabelo e as 7 tranças das cabeças de Sansão. Quer dizer, 7 é a glória, é a perfeição. E essas 7 tranças da cabeça, quer dizer, a glória de Deus, saiu. Porque a glória de Deus era uma representação. Depois o afligiu, humilhando, e viu suas forças se esvaírem. Aí pronto. Porque ele pecou. Não era para falar, não era para ele estar nesse relacionamento, não era para ele se afastar do propósito de Deus, mas ele estava se achando. Ele tinha orgulho, presunção, autoconfiança, né? Ele era mimado em muitas vezes e ele já estava ali, um juiz, um homem muito inteligente, um homem poderoso, né? Mas ele permite que isso aconteça na vida dele. Olha o que acontece no 20, 16, 20. Então Dalila chamou Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei dele como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado. Ele não estava mais, tinha temor não. Em seguida, os filisteus o prenderam. Olha o que eles fizeram. Furaram os seus olhos e levaram para Gaza. Amarraram com as algemas de bronze e fizeram ficar girando um moinho do cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de rapado. Queridos, os olhos dele foram furados. A visão espiritual de Sansão, 0, ele já não tinha. É uma representação. Mas ali, veja só como Deus cumpre o que ele fala. Imediatamente, rapidamente, começou a crescer o cabelo dele. Ele diz assim: então os chefes do filisteu se juntaram para oferecer um grande sacrifício em honra aos deuses Dagom. Olha o confronto, né? O inimigo sempre está nos confrontando e confrontando o nosso Deus, sempre, sempre, para comemorar os feitos, pois clamavam: nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso principal inimigo, né? Aí ele diz: e assim que o povo o avistou, passou a bradar louvores ao seu Deus,
né? Dizendo, nosso Deus nos entregou nas mãos do o nosso adversário, responsável pela destruição da nossa terra. Porque os filisteus estavam completamente do domínio de Sansão, daquele tempo, eles estavam afastados. Mas agora, eles querendo saber, consegue infiltrar Dalila nesse relacionamento, ele cai, né, nessa questão, ele se afasta, e aí ele diz, com o coração cheio de júbilo que traz, trazei Sansão para que possamos nos divertir. Gente, vê a situação, nos divertir com ele. Que situação! O nosso inimigo, Satanás, ele tem prazer de zombar. Ele tem prazer de rir das situações. É onde nós temos que nos levantar e nos posicionar. Porque nós sabemos quem nós somos a filhos do rei. E nós temos que tomar posse dessa verdade e andar conforme Deus fala na palavra dele. Não podemos nos afastar daquilo que Deus falou, mas muitas vezes, isso eu estou falando de cristão, porque a gente precisa falar daqueles que não conhecem. Nós não estamos aqui conversando entre nós, dividindo uma palavra, compartilhando essa palavra. É para nós, primeiro Deus está falando conosco. Quantos e quantas pessoas, quantos cristãos estão aí sem poder viver uma vida realmente de filho de Deus? Estão sempre sobrecarregados, estão sempre abatidos, não, parece que nada dá certo, mas há uma hora de se posicionar e Deus tem prazer em nos ajudar, ele vem imediatamente, diz aqui, ó, rapidamente. Rapidamente vem o quê? O socorro do Senhor. Ele fala, mas nesse momento, Sansão estava ali destruído, eles queriam rir dele, colocaram ele então perto, levaram ele para o lugar onde ele podia ser visto e eles iam zombar dele. Destruído, estava destruído. Colocaram de pé no templo do deus Dagom. Então, olha o que acontece no 26. Sansão pediu ao jovem que o guiava pela mão, ele estava cego, né? Por favor, deixe-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, pois preciso me encostar nela. Agora você vê, ele foi um homem que matou tantas filisteus, 1000, rasgou um leão, mas agora Deus mostra para ele que ele precisa desse menino, desse jovem, para estar ali. Então, onde realmente a humildade começa a voltar, né? Ele reconhece, porque ali ele já não tinha mais nenhuma condição de estar fazendo algo, somente através daquele jovem. Então, o que acontece? Ele vai naquelas 2 pilastras, né? E ele começa a colocar. Diz aqui que tinha mais de 3.000 homens e mulheres se divertindo e humilhando Sansão. Eu estou no 28 agora. A um certo momento, Sansão ergueu um clamor ao Senhor. Olha o que ele diz: ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dai-me força, só mais dessa vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Imediatamente, Sansão forçou as 2 colunas sobre as quais o templo se firmava e apoiou nela, e tanto a mão direita numa coluna e a esquerda em outra. Então ele fez aquela força, né? E que eu morra com os filisteus, porque ele não ia ter tempo dali sair. Em seguida, ele as empurrou com toda a sua extraordinária força, e o templo desabou e de uma vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali estavam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Aí olha lá, os irmãos dele, toda a sua família vieram recolher o corpo. Então ele teve mais irmãos. O que a gente pode ver aqui? Sansão ali, ele realmente teve uma fé. Ele foi um homem de fé. Ele conhecia.
mas ele teve as fraquezas, ele teve as quedas dele, né? E isso aqui é uma representação do cuidado que nós temos que ter para andar segundo o propósito de Deus na nossa vida. E nós temos condição, guardar o nosso coração, guardar o coração, aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem nos mostrado, para que a gente possa andar segundo a vontade dele. O que nós aprendemos? Eu fiz algum toque. O que nós aprendemos com tudo isso? Eu preciso viver debaixo das bênçãos de Deus. Eu preciso viver. Se eu não viver, não vai dar certo. Por mim mesmo, não vai dar certo. Mas eu preciso ser dependente e viver. Eu sou livre para fazer o que eu quero, mas eu não sou livre das consequências. Sansão experimentou disso. Ele era livre, começou a fazer o que ele queria, o que ele achava certo, mas houve consequências dos atos dele. Como eu disse, o pecado, ele é doce. Ele tem uma aparência muito boa e nós podemos nos desviar cada vez mais da vontade de Deus, né? Outra coisa, Satanás quer tirar as nossas forças. Então, todas as vezes que nós permitimos nos afastar, permitimos murmurar, permitirmos andarmos com pessoas que não vão edificar a nossa fé, Satanás vai tirando, a ponto da gente olhar para trás e não tem mais força, às vezes nem para voltar, mas Deus é maravilhoso, basta uma oração, ó soberano Deus, como ele diz aqui, ó soberano Deus, eu te invoco e suplico. Então, é uma maneira da gente entrar sempre na presença de Deus. Nós fomos criados por um propósito e temos sempre esse propósito na nossa vida. Todos nós fomos criados para um propósito, né? Os pais também aprendemos com a lição de Sansão que os pais devem sempre perguntar a Deus como criar os seus filhos. Lembra que os pais dele perguntaram, os pais dele avisaram, mas ele continuou. Os pais perguntaram a Deus como vamos fazer, como nós vamos criar. E aí o anjo explicou tudo como eles deviam fazer. E isso é algo que vem desde pequeno, né, que nós devemos fazer. Às vezes os nossos filhos já estão grandes, já passaram dessa fase, mas nós temos que orar e pedir a Deus para que nos instrua a lidar com as situações, né? Eles mesmo adultos vão precisar da nossa orientação muitas vezes, e é o Senhor que vai nos ajudar, né? Deuteronômio 6, 7, 9 diz: e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ensinarás aos teus filhos, e falará da palavra, né? E o tempo todo, e nós estamos tendo essa oportunidade, assentado em tua casa. Amém? Nós podemos, queridos, ver que Sansão, ele temeu, né? Ele temeu algumas situações, mas jamais ele duvidou do poder de Deus. É isso que nós temos que lembrar, que podemos estar com algumas dificuldades, mas é Deus que vai nos ajudar e nos dá a direção certa. Eu quero só terminar, ler alguns salmos aqui que diz confiar no Senhor. Ele diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Lembra da situação de Sansão? Ele poderia achar que estava abandonado, mas ele tinha certeza ali no templo. Na hora que ele coloca as mãos, ele tinha certeza, por isso ele teve fé, que Deus estava com ele, ia cumprir. Então, o Salmo 9:10 diz: jamais abandonas aquele que te busca. Alguns confiam em carros, outros em cavaleiro, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Salmo 27:8. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos.
Por isso, muitas vezes, Sansão saiu, desviou e ali teve consequências. Não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir Deus falso. Salmo 44. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Isaías 12, 2. E depois, para terminar, agora que você leve essa palavra no seu coração, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creia também em mim. Então, queridos, hoje foi um partilhar de uma palavra de um homem que a gente poderia achar que não tinha nenhuma solução para o caso dele. Mas ele teve fé. E que você também tenha fé que dias melhores virão. Tenha fé que Deus, Ele confia naquilo que Ele depositou no seu coração para que você cumpra. E Ele vai nos ajudar o tempo todo. Porque Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Amém? Que Deus abençoe vocês. Pode mandar um monte de coração, que eu estou mandando coração para vocês. Estou mandando um monte de abraço, que não dá para a gente se abraçar, mas eu creio que em breve nós vamos nos abraçar, tá bom? Beijo, tchau, tchau.